A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos falar de um jovem chamado Daniel, um jovem a qual a palavra de Deus diz que foi escolhido para estar ali na corte de Nabucodonosor. E Daniel era um jovem dos filhos de Judá e foi levado juntamente com Ananias, Misael e Azarias ali para aquele palácio do rei Nabucodonosor. E ali eles procuravam jovens que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Quem era o povo caldeus? Era um povo que onde estava ali iniciando o segundo império babilônico, e era um povo que adorava a vários deuses. Eles adoravam a vários deuses. Até que no capítulo 6 do livro de Daniel, no capítulo 5, Daniel fala assim para o rei, que além disso deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e a ele não glorificaste. Então era um povo que adorava vários deuses, Deus de ouro, Deus de cobre, Deus de ferro, Deus de madeira, Deus de pedra, e eles foram levados para ali, naquele lugar, para ser ensinado, conforme fala a palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 4, diz que eles, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Porém, estes jovens chegando ali, eles fizeram a diferença. Fizeram a diferença naquele local. Eles foram enviados a um lugar onde eles iam ficar ali, e ali eles iam comer do manjar do rei e beber do vinho qual o rei bebia. Mas, porém, a palavra de Deus fala no capítulo 1, versículo 8, que Daniel assentou no seu coração, colocou no seu coração, de não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Daniel não se contaminou com os manjares e nem com o vinho do rei. Eles estavam ali, estes três jovens, que Ananias, Misael e Azarias, o qual o rei deu o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes foram os três que foram para a fornalha de fogo ardente, mas isso aí a gente vai deixar para outro dia, quando o Senhor colocar no meu coração, em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos falar especificamente de Daniel. Mas eram os 4 que estavam ali junto, fazendo a diferença no meio de todo aquele povo que adorava um Deus estranho. No meio de todo aquele povo que faziam coisas erradas, que se contaminava com o pecado, com os erros. Mas eles mesmo estando ali no meio, eles não se contaminavam. A palavra de Deus diz que Daniel chamou um chefe dos eunucos e falou com ele que lhe concedesse a não se contaminar. E aquele homem dizia assim, mas se eu vou arriscar minha vida perante o rei, mas como era de Deus, rei, quando o negócio é de Deus, Deus muda a opinião daquele que não pode fazer. Mas Deus muda a opinião dele. Aquele eunuco não podia de maneira nenhuma fazer isso. Mas Deus estava ali no negócio. E Deus fez ele mudar de opinião, e ele disse assim, eu vou fazer. E fez com eles por 10 dias. E a palavra de Deus diz que o que Daniel comia era legumes e bebia água. Ele não bebeu vinho, ele bebia água. Ele não comeu os manjares do rei, ele comia legumes. E dentro de 10 dias, as aparências daqueles jovens que não comia, aquela porção que não se contaminava, era uma aparência bonita, e ali dentro eles foram se destacando, e ali dentro Deus foi abençoando grandemente, até que um dia, quando estava no reinado do rei Dário, glória a Deus e aleluias, ele ali preparou um banquete, mas ali
não teve honra, não teve glória para o Senhor. Ali eles levaram as coisas da casa do Senhor, e tudo ali começou um processo. No capítulo 5, você pode pegar aí a sua Bíblia e você vai ler, tanto faz ser Bíblia católica como evangélica. Você abre aí no livro de Daniel 5, que você vai ler e você vai ver que teve aí, né, umas escritas por uma mão, a mão de Deus, aleluia, e Daniel ali interpretou. E ali, o rei Dário, ele colocou ali 20 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E aqueles homens, tinha lá sobre eles 3 príncipes, do qual Daniel era um. E aqueles outros, com medo, né? Eles com medo, eles disseram, nossa, Daniel se destaca. Eles disseram, Daniel, ele é melhor que nós. Nós não entendemos, mas tudo quanto ele faz é algo diferente, é algo proveitoso, é algo que prospera, é algo que dá certo. Então, eles com medo, o que eles fizeram? No capítulo 6, versículo 4 diz, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O que isso quer dizer? Aqueles príncipes e presidentes, eles estavam procurando um erro, uma falha, uma infidelidade em Daniel. Eles não acharam infidelidade em Daniel contra Deus. Eles não acharam infidelidade em Daniel no cargo dele. Eles não acharam infidelidade de Daniel ao rei. Eles não acharam infidelidade em Daniel com aqueles que estavam à volta dele. Ou seja, eles olharam e eles disseram, esse homem é fiel, aleluia. Olharam e disseram, porque ele era, a palavra de Deus diz, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Era um homem fiel a Deus. E quando nós somos fiel a Deus, nós fazemos tudo com dignidade. Nós fazemos tudo com fidelidade. Porque quando a gente é fiel a Deus, a nossa fidelidade a Deus desagrada homens na terra. Principalmente aqueles que queria estar onde nós estamos, queria a posição que nós temos, queria ter a alegria que nós temos, queria ter a vida, mesmo cheia de luta, mesmo enfrentando dificuldade, mas lá no nosso coração tem paz. E eles não estão satisfeitos com isso. Então, o que eles fazem? Eles procuram ocasião contra nós. Assim como procuraram contra Daniel, procura contra a mim e contra você. E não achando defeitos, culpa, vício, infidelidade, o que eles fazem? Eles vão arranjar de qualquer jeito, eles vão inventar, eles vão levantar falso testemunho, ou vão usar a nossa própria fidelidade a Deus para atingir alguma área da nossa vida, assim como fizeram com Daniel. Como eles não acharam ali infidelidade nem culpa, o que eles fizeram? Eles disseram, se procurarmos contra ele na lei do seu Deus, nós vamos encontrar. E assim eles fizeram. Daniel era um homem fiel a Deus, que orava 3 vezes por dia em seu quarto, e eles o observavam. Quantos amados não têm nos observando? Estes dias eu fui em uma oração na casa de uma irmã, essa irmã que eu conheço há muitos anos, desde o início da minha convenção, e há muitos anos eu não via ela, e Deus despertou no meu coração um desejo muito grande de ir na casa dela nessa oração, que tem todas as quintas-feiras. E o inimigo começou a fazer um rebuliço, impedindo de eu não ir, eu já pronta, mas eu digo, eu não posso, não vou deixar aqui nessa situação e tal. Mas Deus disse, vai, porque enquanto tu estás lá, eu estou cuidando dos teus, aleluia. E eu fui. E quando eu cheguei, amados, naquele ambiente cheio da presença de Deus, Deus usou um vaso. E aquele vaso falou assim para mim, glória a Deus, aleluia. Tem uma pessoa que observa os teus passos de dia e de noite. Tem uma pessoa que olha quando tu entra e olha quando tu sai, ela observa a tua vida 24 horas por dia.
E eu fiquei quietinha no meu canto. E ele disse, você sabe que é com você, que você sabe as atitudes dela. E eu levantei a mão para a glória de Deus, porque eu sei que essa pessoa me observa, eu sei que essa pessoa me persegue. Eu sei que a cada dia, quando Deus me abençoa, ela está insatisfeita. Por quê? Por quê? Porque foi assim com Daniel, não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com você. Mas olha o que Deus disse para mim. Eu estou entrando lá agora e eu estou quebrando essa inveja, eu estou quebrando este mal. A situação não pode permanecer da mesma maneira que está. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Enquanto os nossos inimigos, o inimigo da nossa alma, o diabo, o inimigo da nossa alma, o nosso adversário, ele nos observa. O Senhor também está observando aqueles que estão ao nosso derredor, aqueles que estão buscando ocasião para nos afligir, para nos atacar, aqueles que estão levantando falso testemunho contra nós, aqueles que estão buscando até mesmo o nosso adorar, o nosso buscar, o nosso ir à casa do Senhor para se levantar contra nós. E olha só, amados, o que aconteceu. E aqueles homens chegaram até o rei e disseram, prepararam tudo ali, ó rei, durante um mês que ninguém adore a outro Deus, por espaço de 30 dias, está escrito assim, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição e qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, que não seja adorado, seja lançado na cova dos leões. Eles fizeram o quê, irmãos? Prepararam ali os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitões, os governadores, está escrito no 6:7, capítulo 6, versículo 7. Os presidentes, os capitões, os governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, que é o rei, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Preparado uma cova, né? Tinha ali uma cova preparada com leões, aleluia. E se juntou os príncipes, os prefeitos, os presidentes, os capitões, os governadores, os maiorais, os que se achavam os tais ali naquele lugar, aqueles que tinham um bom cargo, né? Os que estavam ali mandando e comandando abaixo do rei, mas eles também esqueceram. Aqui o rei, aqui príncipes, prefeito, presidente, todos estes, mas aqui, acima de todos, glória a Deus, aleluia, acima de todos, esqueceram que tinha naquele tempo e que tem hoje, porque ele não muda, um Deus todo-poderoso, que nada e nem ninguém, e nenhuma ferramenta preparada, e nenhuma cova, e nenhuma fornalha, e nenhum mal se esconde diante dos olhos desse Deus todo-poderoso que está acima de todos nos céus, só ele quem se abaixa para ver a terra, aleluia, glória a Deus. E esquecendo de tudo isso, que já tinha havido ali muitas provas de que Deus, verdadeiro e todo-poderoso, inclusive tirou Nabucodonosor do seu trono, porque estava se achando, não estava reconhecendo Deus na vida dele, e fez levar ele para o mato e comer capim como um jumento montês. Então, todos ali se esquecendo disso, o que foi que aconteceu? Pegaram e transformaram a ocasião da oração de Daniel em ocasião contra o rei. Mas aquele que ora, ele tem vitória perante Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa o inimigo rir de você. Deixa ele zombar da tua oração. Deixa ele te olhar pela janela. Deixa ele olhar às vezes que você sai de casa para ir para a igreja e rir de você, e zombar de você, e rir dos teus passos, e dizer que o teu Deus não faz nada, que tu não sou nada, que tu não sou ninguém. Deixa, porque Deus está vendo tudo. Aos olhos de Deus, ninguém se esconde. Pode falar atrás das paredes, pode falar em oculto dentro do quarto, pode falar lá longe, bem distante de você, no centro da cidade, em outra cidade, em outro estado, em outro país, porque o Deus de Israel, o Deus de Daniel, ele está ouvindo e ele está vendo tudo, assim como estava vendo tudo isso aqui que foi feito contra Daniel. E o que aconteceu em tudo isso? Fizeram esse edito ali diante do rei, e o rei assinou e deu a ordem. E ai de quem, aos olhos dos homens,
adorasse ou fizesse petição a um Deus ou a um homem que não fosse o rei Dário. E o que aconteceu? Daniel permaneceu em oração 3 vezes por dia dentro do seu quarto. Se tu está em um propósito, ei mulher, tu não deixa não, tu continua fazendo o propósito que Deus colocou no teu coração, tu continua firme e forte, porque quem dá a resposta da tua oração não é presidente, não é príncipe, não é prefeito, não é capitão, não é governador. Quem traz a resposta da tua oração é o Deus Todo-Poderoso que está sentado acima nos céus, contemplando e colhendo cada lágrima que tem escorrido pelo teu rosto, contemplando e colhendo cada vez que tu chega dentro da tua casa se sentindo triste, se sentindo humilhada por causa de perseguições e de levantes dos inimigos. E olha só o que aconteceu. E Daniel foi chamado perante o rei, e o rei falou com ele e disse para ele: eita, Daniel, tu fosse fazer petições, fosse fazer orações, em outras palavras, irmãos, mas para adiantar para o vídeo não ficar muito longo, e tu fosse fazer petições, você lê aí o capítulo 6 por inteiro que você vai entender. Tu fosse fazer petições, tu não sabia, disse que estava assinado. E Daniel, homem de Deus, oh glória, aleluia. Ah, meus irmãos, ele não negou ao Senhor. Ele continuou adorando, ele continuou orando. Porque o negócio é continuar. Aleluia. O negócio é perseverar, não desistir não. Eu não sei pelo que tu estás orando, mas o Deus que tem visto as tuas orações, os teus lamentos, o Deus Todo-Poderoso que tem olhado para você lá do céu, Ele sabe pelo que tu tem orado. E Ele está te dizendo nesta hora, não deixa de orar não. O caso pode parecer ser de morte, para o homem pode não haver mais jeito. Mas para Deus nada é impossível. Persevera neste teu negócio. Continua orando, porque Deus já está enviando a tua vitória diretamente do céu. Aleluia. Escuta só. Então, o rei respondeu: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Para o homem, o rei mesmo com o coração ali, né? Com o coração querendo defender Daniel, mas ele não podia. Por quê? Porque já estava assinado. E a palavra do rei, ela não volta atrás. A palavra do rei, ela não pode voltar atrás. A palavra do rei é somente uma. Mas eu conheço um Deus que ele revoga até a palavra do rei. Eu conheço um Deus que ele muda até a decisão do rei. Glória a Deus e aleluia. E ali, igreja do Senhor Jesus, aqueles homens acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo que tudo vê, que tudo sabe, o Deus todo-poderoso que não terá inocente, que não terá culpado por inocente, não terá culpado por inocente, mas também não terá inocente por culpado, porque Ele é Deus de justiça. Ele é o justo juiz, Ele é o fiel advogado, Ele é o Rei dos reis. E Ele não terá culpado por inocente e nem inocente por culpado. A justiça, ela vem de Deus e ela é reta. E não há homem na terra que possa se livrar da justiça de Deus. E então, a palavra de Deus diz: glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Que Daniel foi ali levado, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ouvindo então o rei o negócio, olha só, 6:14, capítulo 6, versículo 14. A palavra do rei, ela não pode voltar atrás. Ela não pode ser revogada, ela não pode voltar atrás. O rei não pode assinar e depois
desassinar aquele negócio, não tem como. Ele falou, tá falado, vai acontecer se Deus não intervir. Mas se a mão de Deus estiver no negócio, acontece tudo diferente do que foi assinado pelo rei, porque o rei dos reis é quem comanda. E no 6,14 diz assim: ouvido então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: ó rei, sabe, ó rei, que uma da lei dos medos e das Pérsias, que nenhum edito ordenante que o rei determine se pode mudar. O rei até tentou. O rei olhou assim e disse: mas um jovem tão prudente, um jovem que interpretou tanto sonho, um jovem que já Deus usou para dizer ao meu pai, usou para dizer ao rei Nabucodonosor, usou para dizer a Betazar, filho de Nabucodonosor, usou para interpretar ali o que tinha sido escrito na parede, e eu não poder fazer nada por ele. Um jovem que se destaca, um jovem que é fiel a Deus, mas o rei nada podia fazer. E a palavra de Deus diz que ele ficou muito penalizado. E mesmo ficando a favor de Daniel, ele trabalhou até se pôr o sol, mas o dia se passou e nada o rei pode fazer. Nada o rei pôde fazer por Daniel. E ali eles chegaram e disseram: ah, rei, determinando um negócio não pode mudar. O rei disse: pode não, não pode não. Sabe por quê? Deus poderia até ter permitido acontecer algo ali e aquele negócio ter sido mudado. Mas sabe por que Deus não permitiu? Porque a glória ia ficar para o rei. A glória ia ficar para o homem. E a glória, ela é de Deus. Somente Ele, somente a Ele dê glória. Somente Ele é digno de toda glória, de toda honra, de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação. Aí Deus, não, Dário. A honra é minha, Deus disse. Nesse negócio é a minha mão que vai livrar o meu servo. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Tu tá entendendo o que é que o Espírito Santo de Deus está te dizendo? Nesse negócio quem vai te livrar é a mão de Deus. Nesse negócio a mão do homem não vai ser exaltada não, porque muitas vezes Deus faz, mas o homem leva a honra. Muitas vezes a mão de Deus livra, mas a honra vai para o homem. Muitas vezes a mão de Deus arranca a doença, arranca a enfermidade, extermina os inimigos, coloca por terra o mal, mas o homem leva a honra. Mas Deus disse: nesse negócio não, o rei não pode fazer nada, fica aí, rei, fica aí quieto. E a palavra de Deus diz que o rei deu a ordem. O rei ordenou e disse: pode lançar Daniel na cova dos leões. E olha o que a palavra de Deus diz no 6,16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Tu tá pensando que esses que se levantam contra ti, lá no fundo do coração deles, eles crê, lá no fundo do coração deles, ele crê que Deus vai te livrar desse negócio. Lá no fundo do coração deles, eles mexem, mas ele teme. Lá no fundo do coração deles, eles se levantam, eles dão de forte, mas por dentro eles estremecem, porque sabem que o poder de Deus, ele opera na tua vida e Deus te livra de todas as armadilhas que o inimigo tem preparado para a tua vida. E o rei disse: ele te livrará. Na verdade, o rei já estava lá dentro do coração dizendo: Daniel, tu vai, mas teu Deus vai te livrar, porque eu já tenho visto. E quantos não já têm visto as maravilhas do Senhor na tua vida, mas mesmo assim continua feito bobos, se levantando, continua contra bobos, preparando cova de leões, preparando cilada, preparando armadilhas, e o Deus Todo-Poderoso te livrando de todas. E nessa não é diferente. Nessa não é diferente. Ele continua te livrando. E aí a palavra do Senhor diz, no 17, foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Foi selado, foi decretado. Mas olha só, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Eita glória! Ei, aquele que tinha assinado o edito dos taus
passou a noite em jejum. E ainda diz mais, e não deixou trazer a sua presença, instrumento de música, e fugiu dele o sono. Não tinha alegria naquele rei. Ele assinou tudo, ele concordou com tudo. Mas quando Daniel estava na cova dos leões, ele estava lá perturbado. Tu tá pensando que os que se levantam contra ti, eles dormem de noite, é? Tu tá pensando que aqueles que tentam roubar a tua paz, eles têm paz, é? Deus não é injusto. Deus não é injusto. Mas Deus é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é fiel na tua vida. Aparentemente, você pode estar olhando para a situação e dizendo: Deus, o Senhor não está vendo isso não, é? Deus, meus inimigos estão prevalecendo contra mim. Deus, estou orando e nada está acontecendo. É o que tu pensa. É o que tu pensa. Sabe quantas vezes Daniel pensou isso? Nenhuma. Daniel foi calado. Aleluia. Ele aceitou todo esse negócio. Ele não murmurou em nenhuma ocasião. Porque ele sabia que mesmo ele entrando, sendo lançado, sendo colocado ali dentro da cova dos leões, ele sabia. Sabe que ele sabia que Deus estava com ele. E o que fosse feito ali era para a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que o rei não quis música, o rei estava triste. O rei passou a noite em jejum, o rei não dormiu, o rei não comeu, o rei não se alegrou com os instrumentos. Porque quem se levanta contra a tua vida, ele não tem alegria. Quem se levanta contra a tua vida, ele não tem sossego. Quem se levanta contra a tua vida, ele não tem paz. Porque aquele que se levanta contra os servos ungidos do Senhor, eles estão se levantando contra o próprio Deus. Se levantando contra o grande, se levantando contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. E diz mais a palavra, e pela manhã cedo se levantou. Quem se levantou cedo? O rei. E foi com pressa à cova dos leões. Todos os dias quando o teu inimigo se levanta, sabe qual é a primeira coisa que ele pensa? Em você. Quando os teus inimigos se levantam, ele não tem nem tempo nem para pensar neles mesmos, porque aqueles que perseguem os outros, eles não têm paz. Eles pensam logo em você. Pensa logo, como será que tá? Eita, será que foi hoje que Deus deu a vitória a ele? Como será? Será que eu ainda vou ter a oportunidade de atormentar ele mais essa vez, de me levantar contra ele mais essa vez, ou Deus vai descer a mão sobre mim? Eles pensam isso. Os teus inimigos pensam isso. Pode acreditar, pode confiar. Eles pensam assim. E diz mais. Chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: servo do Deus vivo, dá-se ao caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Tem culpa? Não, né? Tá preocupado com o quê? A culpa é daquele que te levantou falso testemunho. A culpa é daquele que buscou ocasião contra a tua vida. Então descansa no Senhor. Se o Senhor está encontrando em ti inocência, Deus vai te dar a tua vitória. E Daniel disse, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Na verdade, aquele rei, né? Ele tinha assinado ali o que aquele pessoal queria. Mas ele poderia ter dito, não. Deixe quem quiser adorar o seu Deus. Não, deixe quem quiser aí fazer petições a homem. Mas ele... Na verdade, ele assinou. Por isso que nós temos que prestar muita atenção para a gente não colocar a mão em negócio de inocente. Nós, principalmente nós, que temos algum cargo na igreja, principalmente nós, que temos a oportunidade de colocar a mão sobre a cabeça de pessoas e orar. Nós temos que saber do caso direito, para que nós não venhamos estar orando por culpado para que ele seja inocente. Para que nós não venhamos colocar a nossa mão contra o inocente. Nós temos que vigiar.
Nós temos que pedir discernimento a Deus, discernimento ao... E quando as pessoas nos pedirem oração, nós temos que dizer: Jesus, chega aqui. Nesse caso, não deixa que eu tenha culpado por inocente, para que nós não venhamos ficarmos atormentados assim como esse rei. Na verdade, o rei estava lá. Ele só engolia a conversa dos presidentes, dos prefeitos, dos governadores, né? E ele acabou colocando a mão dele nesse negócio. Então, a palavra do Senhor diz no 6:23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E você tem crido no seu Deus? Você tem tido essa mesma fé, essa mesma perseverança de Daniel? Ele poderia ter sido frouxo. A palavra de Deus diz, se eu não me engano é no livro de Provérbios, não me recordo bem o capítulo e o versículo, te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pouca. No dia da angústia você tem que se mostrar forte. Mesmo que você esteja assim meio... Mas você tem que dizer: o meu Deus é comigo. Eu não temerei a homem. Eu não temerei a nenhum mal como possa me fazer, porque maior é Deus na minha vida. Para finalizar, deixa eu te dizer um negócio. Deus permitiu todos estes se levantar contra Daniel. Deus, ele permitiu o rei assinar esse edito. Mesmo lá no fundo do coração do rei, o rei entristecido, mas o rei permitiu Daniel ser posto na cova dos leões, porque a palavra dele não podia voltar atrás. E isso era dito pelos próprios que procuraram ocasião contra Daniel. Mesmo assim, Daniel foi colocado dentro da cova dos leões. Mas a palavra do Senhor diz que Deus enviou um anjo. Aleluia. Diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque ele foi achado inocente. Daniel era inocente. Daniel não tinha culpa nenhuma. Você não tem, olha, não se culpe não, porque você não tem culpa de ter sido chamado. Você não tem culpa de ter sido escolhido. Você não tem culpa de Deus ter confiado esse negócio nas tuas mãos. Você não tem culpa de Deus ter confiado aquele rebanho nas tuas mãos. Não. Sabe por quê? Porque Deus olhou para ti e viu que você é corajoso. E viu que você consegue suportar todas as perseguições, porque Deus viu que você não é capaz de largar o louvor, a adoração, a oração feita a Ele, para adorar Deus de prata, nem Deus de bronze, nem Deus de ferro, nem Deus de barro, nem Deus de gesso. Deus olhou para você e viu você um homem, uma mulher forte, corajosa, capaz de dar conta daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. E é por isso que todos esses perseguidores, eles têm buscado ocasião contra a tua vida. E mesmo sem encontrar, eles dão um jeito lá, como esses homens deram esse jeito, e eles encontram na lei, se nós procurarmos contra a ele na lei do seu Deus. Mas não te preocupa não, porque o teu Deus está te livrando. Você acha que Deus poderia ter matado todos aqueles homens naquela mesma hora e impedido o servo dele ir para a cova dos leões? Sim, Deus poderia ter feito os leões sair de dentro daquela cova e tragar todos eles ali vivos perante todos. Mas Deus não quis. Sabe por quê? Para Deus mostrar, mesmo que tu entre dentro da cova dos leões, ainda assim, ele envia um anjo para fechar a boca dos leões. Ainda assim, se ele quiser, ele é capaz de cegar os leões para não enxergar. Ele é capaz de matar os leões, mas ele quis que fosse exatamente desse jeito, exatamente dessa maneira que está escrito aqui. Isso não quer dizer que porque você está passando por esta luta, porque você está passando por essa dificuldade, talvez hoje você está se sentindo dentro da cova dos leões. Talvez hoje você olha para a frente da tua casa, para o lado da tua casa, para trás, para a esquerda, para a direita, e você só vê leões querendo te tragar. Você só vê leões que, se pudesse,
já tinha te rasgado vivo, mas não pode. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Porque a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu, servo de Deus, mas tu que confia em Deus, mas tu que guarda a palavra do Senhor no teu coração e não tem se contaminado com manjar e nem com vinho de rei. Aleluia. Ele te livra. Ele envia anjos para te guardar. Envia anjos para te livrar. Envia anjos para fechar a boca dos leões. Aleluia. E no 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Todos os ossos foram esmigalhados. Sabe de quem? Daqueles que sem causa buscaram ocasião contra Daniel. Todos os ossos deles, das mulheres, dos filhos, foram esmigalhados pelos próprios leões. Ou seja, aquele que arma a cova, aquele que prepara os leões. Eles mesmos vão cair nela. Eles mesmos vão ser esmigalhados pelos próprios leões. Porque com o servo de Deus não se brinca. Aquele que pensa que está brincando com o servo de Deus, ele está zombando do próprio Deus. E de Deus não se zomba. Aleluia. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Por quê? Porque a paz vos seja multiplicada. Porque aqueles que buscavam ocasião, sem causa, contra o servo de Deus, foram destruídos pelos leões. A paz foi multiplicada. Deus vai dar um jeito nesse negócio. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas do mesmo jeito que se levantaram contra ti, Deus vai se levantar contra estes. Talvez Deus já tenha falado, Deus já tenha dado a oportunidade de se salvar. Deus já tenha tido misericórdia. Mas a pessoa não aceita, a pessoa não quer. Ela continua investindo contra os servos do Senhor. Elas continuam armando cova, armando laço, fazendo armadilha, levantando falso testemunho, buscando causa, procurando assinatura aqui, assinatura acolá. Não te preocupes. Não te preocupes. Sabe por quê? Daniel estava orando, mas aqui a palavra de Deus não relata que Deus estava respondendo a oração de Daniel. Eu acredito que Daniel estava sabendo e Daniel estava colocando diante de Deus e Deus estava em silêncio. Mas isso não quer dizer que ele estando em silêncio, isso não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Quando ele está em silêncio, ele está trabalhando por você. Quando ele está em silêncio, é porque ele já sabe como vai resolver a tua causa. Então, não te preocupas. Não te preocupas. Se hoje você está semelhantemente a Daniel, prestes a cair, a descer, a ser colocado dentro da cova dos leões. Ou mesmo você diga, irmã, a luta se levantou dentro da minha casa. Mesmo que você diga, irmã, aqui dentro de casa eu estou como se estivesse dentro da cova dos leões. Rodeado. Talvez você diga, os próprios leões são os da minha casa. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Deus está no negócio. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em teu favor. Glória a Deus e aleluia. Você vê que nesse negócio, aqueles homens que tinham acusado Daniel sem causa, eles foram lançados na cova dos leões. Mas o rei, ele foi poupado. E ele assinou,
Ele escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que a paz seja multiplicada. Talvez você está dizendo aí hoje, irmã, eu entrei num negócio. Eu estava inocente, eu pensei que a pessoa estava certa, mas na verdade ela estava tramando contra a outra. Na verdade, ela estava preparando uma cova dos leões para a outra. Deixa eu te dizer um negócio. Do mesmo jeito que o rei foi poupado da cova dos leões, do mesmo jeito que o rei foi poupado da cova dos leões, diferente daqueles que foram lançados com suas mulheres e seus filhos. Se tu realmente é inocente no negócio, se tu já não fizesse sabendo que ia prejudicar outra pessoa, se tu já não fizesse sabendo que tu ia derrubar o ministério dela, alabassuri canta alabash, se tu realmente fizesse, sabe, inocente, sem saber que ia destruir a família dela, que ia destruir o casamento dela, se tu verdadeiramente fizesse inocente sabendo que não ia prejudicar ela, pensando que era algo inocente mesmo, Deus terá misericórdia de ti. É tempo de se arrepender, é tempo de pedir perdão. Mas aqueles que fazem consciente e ainda zomba de Deus, ainda zomba do servo quando ele sai para orar, ei, Deus não vai ter por inocente não. A não ser que seja aquele que não conhece ainda a palavra, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar do sacrifício que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Mas tem pessoas que conhecem a palavra, tem pessoas que vivem dentro da igreja, tem pessoas que têm um conhecimento, um entendimento melhor do que o meu e o teu da palavra, mas mesmo assim eles buscam ocasiões para prejudicar os servos de Deus, os que estão inocentes no negócio. E esse Deus não terá por inocente. Esses Deus vai ter por culpado. Infelizmente, é a realidade da vida. Aqui se planta, aqui se colhe. Cada um recebe segundo as suas obras. Por isso que a cada dia nós devemos melhorar as nossas obras, os nossos caminhos, para que assim o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Esta é uma palavra, meu Deus e meu Pai, que alegra o nosso coração, sabendo que o Senhor está guerreando as nossas guerras, lutando as nossas lutas, lutando a nossa peleja, mas também, meu Deus e meu Pai, é uma palavra que nos ajuda, Senhor, a nos prevenir, para jamais colocar mão, Senhor, meu Deus e meu Pai, na vida de inocente, para jamais entrar em negócio, meu Deus, que vá prejudicar servo teu, inocente diante da tua presença. Por isso, assim, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia daquele que é digno de receber misericórdia, Pai, mas faz justiça, Senhor, na vida daqueles teus servos que estão sendo injustiçados, assim como foi Daniel injustiçado, Senhor, perante aquele rei, mas mesmo ele estando perante o rei da terra, o rei todo-poderoso do céu, colocou o seu anjo a boca e fechou a boca dos leões, e assim não será diferente na vida dessa pessoa. Por isso, em nome de Jesus, eu exalto e glorifico o teu santo nome, graças te dou, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor está me concedendo de levar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquele que precisa, aquele que necessita, aquele que aceita, aquele que toma posse, meu Deus e meu Pai, aquele, Senhor, meu Deus, que estava pedindo uma resposta do Senhor, assim eu te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo inunde o coração que estava aflito, que estava angustiado, e que o Senhor traga paz, e que neste dia, na noite deste dia, a partir da noite deste dia, você durma e repouse tranquilo, confiando que Deus, que tudo vê, que tudo sabe e que não tem culpado por inocente, Ele está cuidando da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pode dormir tranquilo, pode descansar tranquilo, porque quem não tem paz é aqueles que se levantam contra você. Abençoa, Pai, o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente, que Deus visite a tua casa, a tua família, Deus visite os teus negócios, Deus visite o teu ministério, Deus visite as tuas causas, Deus visite os teus inimigos, Deus visite a tua saúde e que te dê vitória em nome de Jesus. Assim eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.